deixe isso esfriar. Deus vai cumprir no momento certo, na hora certa vai cumprir. Pede perdão para Jesus, Ele quer salvar a tua alma. E imagina, coloca 2 seres avessos dentro de uma mesma casa para poder dar certo. Que carro você quer? Ah, qualquer um. Então, um Fiat 147 funciona para você? Fala, cristãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui novamente, nós vamos fazer o episódio do podcast de hoje, Vida de Cristão, com uma pessoa especial que, além de ser um servo de Deus, tem aí uma bagagem, uma experiência muito boa para contribuir com não somente a história dele, mas com as experiências em campo, dentro do escritório, dentro da igreja. Vocês vão ver que tem muita coisa que nós vamos conseguir extrair aqui. E é claro, eu peço que você esteja atento a toda informação que nós vamos passar aqui. Deus vai abençoar muito a sua vida. O pouquinho só que eu já estava conversando aqui nos bastidores já me abençoou, já me deu um monte de visão de coisas que a gente acredita e que possa fazer a diferença nas nossas vidas. E quando a gente une essas coisas, vocês vão ver o resultado agora, nessa entrevista, nesse bate-papo que a gente vai fazer. Estou aqui com o Rogério, meu irmão abençoado, tem estado por esses dias mais próximo de mim, da minha família, e isso para mim é uma alegria. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite de fazer parte de um episódio do podcast. Eu acredito que a sua vida vai abençoar muitas outras vidas. O senhor já falou aqui para mim algumas coisas aqui no secreto, atrás das cortinas, um pouco da sua profissão. E eu fiquei já curioso com muita coisa, já a boca está coçando para fazer as perguntas. Mas claro, eu vou deixar que o senhor se apresente para nós, o senhor mostre quem você é, para as pessoas também em casa conhecer um pouquinho do Rogério. Vamos lá. Bom, primeiramente, gratidão pela oportunidade. É muito bom estar aqui aos ouvintes. A paz do Senhor Jesus, para quem é cristão, né, para quem serve ao Senhor. E se você que não serve ao Senhor, a paz do Senhor Jesus para você também, porque a paz dele reina sobre todos os corações. Isso é importante a gente entender, porque uma coisa, Adilor, um amigo uma vez, ele falou assim para mim, né? Ele viu eu soldando, né, no corpo de bombeiros, que eu trabalho no corpo de bombeiros, eu já vou falar, e ele viu eu cumprimentando o irmão, né? A paz do Senhor Jesus. Aí eu cumprimentei com aquela alegria. Ele olhou assim para mim e ele falou assim: você só cumprimenta crente assim? Aí eu falei: não, a paz do Senhor Jesus, vem cá me dar um abraço. E aí eu dei um abraço. Olha nele, que legal, né? Então a paz de Cristo, ela reina, e Cristo fala isso: lance a minha paz, quem receber a minha paz, sim, né, ela vai repousar, quem não receber fica tranquilo, ela volta para você. Então isso é importante, né? Mas vamos lá, meu nome é Rogério Ricardo, hoje, né, psicólogo, hipnoterapeuta, trainer em programação neurolinguística, ainda bombeiro, né, que eu estou no corpo de bombeiros desde os 19 anos, né, eu vou fazer 30 anos agora em novembro de bombeiro aqui em Jaboticabal, trabalho mais na área do resgate, mas trabalhamos também na parte de incêndio, salvamento. Me converti ao Senhor no fim de 94, início de 95 ali foi a minha conversão, né? E dali para frente, graças a Deus, Deus me chamou e aí a gente foi crescendo na graça, no conhecimento da parte de Deus. Ele foi nos dando ministérios. Hoje eu sou evangelista, sou pastor, auxiliando o pastor Daniel na igreja Assembleia de Deus Ministério de Indaiatuba, e fica o convite, né? Tanto para ele na minha igreja, como na igreja do Adilor também, que é importante, sim, é a Nova Aliança. Nova Aliança, pelo amor de Deus, né? A pastora Shirley, tem o Evandro, meu sobrinho, lá também, né? Que bênção. Mas não importa, aonde você sentir no coração de estar servindo a Cristo é o que importa, né? Porque a hora que Jesus chamar, ele não chama a igreja, não. Ele chama os que adoram em espírito e em verdade. Então, ele vai chamar, na verdade. Mas eu quero aproveitar, além, né, de falar um pouquinho da minha formação, eu quero falar para você um pouquinho da perseverança e daquilo que Deus tem de propósito em nossas vidas, mesmo quando ainda nós não aceitamos.
porque Ele nos chamou primeiro. Sim. Isso é maravilhoso. Sim. Né? E eu venho de uma família onde meus pais se separaram, eu tinha 14 anos, morava em Taquaritinga. Sou nascido em Monte Alto, sou montealtense, mas morei em Taquaritinga até os 14 anos, quando eles se separaram, e depois eu vim para Jaboticabal. Né? Quando eu vim para Jaboticabal, eu trabalhei aqui no Colégio Santo André, de servente de pedreiro, até os meus 19 anos. Olha só. Aos 19 anos prestei o concurso para bombeiro, passei no bombeiro, e aí eu tinha no coração, eu quero fazer faculdade, na minha casa não tem ninguém que tem curso superior, eu quero fazer. Deus me permitiu fazer quando eu tinha 34 anos. Olha. Então não desista do seu sonho. Se você tem um sonho, se arde algo no seu coração, não deixe isso esfriar. Deus vai cumprir no momento certo, na hora certa vai cumprir. Vai. E aí ele me chamou para a graça, e aí a gente foi crescendo, sendo diácono, presbítero, passei por todo o processo, evangelista, né? E fiz teologia, né? Para que a gente pudesse aprimorar um pouquinho mais o conhecimento na palavra de Deus. Então, hoje dentro do ministério eu trabalho como coordenador da escola bíblica dominical, né? Auxilio o pastor em outras atividades, mas a função principal está dentro dessa área de ensino. E dou palestra para casais, né? Faço palestra para casais também, que é um chamado que Deus também colocou no meu coração para que pudesse auxiliar os casais. Sou casado há 28 anos com a mesma mulher, ok? Isso é importante. Isso é importante. Tenho esses filhos maravilhosos, 2 filhos, aqui, essa é minha esposa, meus 2 filhos, o primogênito é o Rogério Mateus e a caçulinha é a Rebeca Isabel. Né? Tem propriedade, então, para falar. Tem um pouquinho de conhecimento na causa, pelo menos, né? Um pouquinho de conhecimento na causa. Mas esse é o pastor Rogério, esse é o Rogério psicólogo, esse é o Rogério bombeiro, esse é o Rogério pai. Sim. Né? Então, o Rogério amigo, Sim. Irmão em Cristo, então, estamos aí. Que bom, Estamos aí. Que bom, eu gostei muito do que o senhor falou. O de casais é excelente, né? Trabalhar com homens e mulheres, com casais, né? Eu acredito que é algo interessante, porque cada um traz uma problemática, uma circunstância diferente do seu casamento, cada um acredita que existe uma solução, e para cada um existe uma solução diferente. O que vale para um não vale para outro. Mas a gente vai entrar nesse assunto, nós vamos falar, nesse assunto a gente entra depois. Mas eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho da parte de bombeiros. O senhor falou algo que chamou a atenção. O senhor trabalha no resgate. E resgate a gente já lembra de vidas, pessoas. Todo mundo pensa em bombeiro pegando fogo, né? Mas vamos falar quando tá pegando o fogo aí, um fogo entre aspas, numa vida humana com problemas. O senhor trabalha com resgate no bombeiro e também resgatando pessoas dentro da igreja. Como que é essa dinâmica? É a mesma coisa? Faz uma diferença? Porque a gente faz analogia, né? O bombeiro espiritual. O senhor hoje é o evangelista, o pastor, o bombeiro espiritual que está resgatando vidas. Como que é esse negócio? Isso. Dentro do resgate, quando a gente tem oportunidade de apresentar a Cristo, a gente apresenta, né? Quando tem oportunidade. Mas no resgate seria voltado assim, um trauma, uma fratura, um infarto, um AVC, uma queda, um acidente de trânsito, uma hemorragia, todos os casos clínicos, né? Gestantes, eu já fiz partos. Olha, né? Só! Já tive o privilégio de fazer partos, auxiliar de chegar no hospital, acabar de chegar e nascer no hospital, é muito legal, é muito bacana. Então, assim, a dinâmica, a gente, claro, que como cristão, eu acredito que a gente tem um olhar um pouquinho diferenciado, porque a gente vê uma vida, vê uma alma, né, vê uma pessoa. Isso ajuda. Ajuda, a gente acha que fica mais humano, né? Porque o serviço em si, ele exige, em alguns momentos, que você fique mais duro, mais frio, né? Até por conta de executar o serviço. Só que aí, com esse outro olhar, você também tem aqueles momentos que você sabe que você pode ceder um pouquinho, né? Uma coisa interessante, eu peguei uma ocorrência onde a pessoa ela foi agredida, né? Mas violentamente mesmo. E levando ela para o hospital, ela inconsciente, né? E muito agitada,
porque houve trauma de crânio devido à violência. E quando eu estava chegando próximo do hospital, o Espírito Santo falou assim para mim: fala para ela que eu perdoo ela e que é para ela se reconciliar comigo. Olha, E eu arrepiei agora. não, foi maravilhoso. E aí tinha um outro bombeiro do lado, né? Tinha um outro bombeiro do lado. Falei, Deus está mandando falar, vou falar. E aí eu falei, olha, Deus manda falar. Que se você está me ouvindo, e eu sabia que ele estava me ouvindo, porque eu já tive testemunhos de pessoas que estão em coma ou com trauma muito violento que ela ouve. Né? Falei, Jesus ama a tua alma. Pede perdão para Jesus, Ele quer salvar a tua alma. Né? Eu comecei a falar, foi maravilhoso. De repente ele foi acalmando, acalmando, acalmando. E morreu em paz. Olha só. Morreu em paz. Foi incrível. Assim que eu acabei de falar do amor de Jesus para ele, assim que eu acabei de falar para ele se reconciliar com Jesus, para ele pedir perdão dos pecados dele, mas foi instantâneo. Já foi acalmando a agitação, os espasmos musculares, a respiração, morreu em paz. E aí depois eu fiquei sabendo, né? Depois eu fiquei sabendo que ele era desviado da igreja. Olha. Né? Então assim, Deus tem alguns caminhos, alguns mistérios que a gente às vezes nem entende, né? Nem entende. Por isso que a gente tem que obedecer. Deus mandou fazer, obedece. Obedece porque algum resultado tem, alguma obra ele tem, alguma maneira ele quer trabalhar, porque é do jeito dele mesmo. Sim. Né? A gente não tem que entender, então a gente tem só que fazer. Então essa é uma experiência legal. Muito boa. E essa experiência que o senhor falou me emocionou aqui, porque a gente conhece algumas histórias parecidas, não assim, na morte, mas chegando ao final. E a gente pode abrir aqui até um parênteses nessa história que o senhor contou, o quanto que as pessoas estão esperando para voltar. Vou aproveitar um pouquinho, daqui a pouco eu vou para a igreja novamente. Vou me distrair aqui, fazer as coisas que eu quero, sou novo ainda, tenho que aproveitar a vida, tenho que ir para a festa, tenho que conhecer mais pessoas, me relacionar com várias pessoas para saber qual que eu vou gostar mais, tenho que experimentar algumas coisas, depois eu volto. E às vezes pode estar no último caminho, nos últimos minutos, e às vezes não dá tempo. Que às vezes não dá tempo. Nesse caso, olha, para você que está ouvindo, olha que seriedade, como é sério isso. Ele não podia abrir a boca, porque a palavra diz que a gente tem que confessar, mas no estado que essa pessoa estava, ela não podia confessar nada. Era dali para a morte e talvez inferno. A gente não sabe. Mas Deus teve que usar a vida do Senhor, falar com o Senhor para falar através dela, para falar por ela, para falar para ela, porque às vezes, mesmo em coma, ela estava desesperada, sabendo já que era o final e procurando uma salvação, procurando um meio de se reconciliar, e ela não podia abrir a boca, porque o corpo físico não permitia. Mas aí Deus usou a vida do pastor do Senhor para falar por ela e para ela. E aí veio então a restituição, novamente o nome escrito no livro da vida. Só fica atento para que você que está ouvindo, assistindo ao nosso bate-papo, não seja tarde demais. Pode ser que não tenha um Rogério lá na hora do seu momento. Pode ser que não tenha um pastor Rogério lá na hora do seu momento para falar com você. E você vai perder sua salvação. E a palavra do Senhor, ela diz, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Sim. Então não pode dar essa bobeira mesmo, né? De achar que, amanhã eu vou, porque amanhã pode nem existir, né? E já houve resgates que o senhor foi pegar e já não tinha mais nem fôlego de vida? Já. Eu já peguei pessoas de todas as formas que você puder imaginar. Cortado no meio, queimado, decapitado, lacerado, assim, passado o caminhão em cima, virado carne moída. Meu Deus. Todas as maneiras que você imaginar, eu já peguei pessoas. Nesses 30 anos de bombeiro, rapaz, acho que não tem enforcado, tudo. Tem com tiro, tudo. Tudo que você imaginar já. E qual é o sentimento, pastor, quando o senhor vê essas pessoas e relacionada à vida espiritual? Tristeza. Eu sinto uma tristeza quando eu olho assim e falo, meu Deus, será que foi salvo? Né? Será que teve oportunidade de no último momento ali pedir perdão? Será que... Tristeza.
Tristeza, eu sinto tristeza. Porque, com certeza, em alguns desses resgates, eu acredito que deva ter sido algum acidente instantâneo. Sim. De repente, pá, bateu o carro, aconteceu uma... Não deu nem tempo de pensar, Senhor, já bateu. Alguns casos que eu não nem tenho. Gente, abre outro parênteses aqui, pastor. Ora, todos os dias, incansavelmente. Agradeça na hora que você estiver saindo de casa, agradeça na hora que você estiver voltando. Porque, pelo que o senhor contou, está falando, pode ser agora. Pode ser agora. Você que está ouvindo no Spotify, ou está assistindo no YouTube, ou em qualquer outro canal, pode ser hoje. Exatamente. Pode ser hoje. Né? E para nós que estamos preparados, se for hoje, glória a Deus. Amém. Vamos estar na glória, na bênção. Na verdade, nós que aguardamos, esperamos, né? Vixe, vai ser maravilhoso, né? Sim, isso é importante, ter essa noção de estar com a vida nas mãos do Senhor. Muito bem, muito bem. É forte o que o Senhor me falou, muito, e creio que tem muita história que o Senhor poderia estar passando para a gente aqui, mas a gente vai falar um pouquinho das outras áreas do Senhor. Porque se eu ficar só no bombeiro, a gente vai falar de... Tem bastante coisa. Tem muita coisa, eu acreditei. Desde os 19 anos. 19. Muita coisa acontecendo e apagando fogo, né? Apagando fogo, literalmente apagando fogo e resgatando vidas. Pastor, parte agora do pastorado, quando o senhor foi chamado para o ministério. Como foi isso? Como que aconteceu? O senhor se converteu, claro, e aí depois veio, o senhor falou que foi passando os processos, as etapas uma a uma. Como que foi? Perfeito. Ó, vamos começar antes da minha conversão. Vamos lá. Deus já me incomodava na minha adolescência, né? Por exemplo, eu vim de uma família católica. Meus pais, eles eram católicos, mas eles acreditavam na parte do espiritismo. Minha mãe recebia guia. A irmã do meu pai é mãe de santo, né? Então, tinha uma única tia que a gente ouvia falar, na época que eu era criança, uma tia, ela era crente, mas o pessoal falou que ela ficou louca de tanto ler a Bíblia, né? Isso Não, eu sei que a gente acontece. ouviu, né, quando criança. E uma vez eu fui questionar o padre, nessa época em que eu estava fazendo a crisma, a primeira comunhão, eu fui perguntar para ele, falei, padre, a Bíblia diz que nós não devemos adorar imagens. Que aí eu comecei a ler a Bíblia e vi lá no Salmo 115. E aí ele ficou acanhado, sem saber o que falar de fato sobre aquilo, né? E eu falei, olha, está escrito aqui, né? Que tem mãos, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, tem boca, mas não sai som da sua garganta, e torna-se semelhante quem adora, e ele naquela condição dele talvez não conseguir me explicar, ele falou assim, olha, a igreja tem tradições e a gente tem que respeitar as tradições. E ponto final, acabou a conversa ali, e aquilo me deixou muito indignado, porque eu sempre fui curioso, mas muito indignado. Aí eu peguei e fui tentar uma outra vez conversar com ele, e ele ficou bravo comigo, ele ficou bravo mesmo, né? Aí eu saí da igreja toda. E aí eu fui ouvir falar de Jesus lá em 94, quando eu estava terminando o colegial. Uma irmã da igreja Assembleia de Deus, que ela cantava, e ela convidou para ver ela louvar. E eu fui, né? Eu gostei do ambiente, eu vi. Já tinha ido em outras igrejas, só que aí eu perguntava, queria tirar dúvidas acerca do reino da palavra, mas eu queria ter certeza que aquilo estava na Bíblia. E era uma briga minha, porque eu ia lá perguntar, o que é isso? Eu acho não, onde está escrito isso na Bíblia? Eu era bem chato nesse sentido. Eu falei assim, quer me convencer, me convence, mas na Bíblia. Sim. E aí eu fui em algumas igrejas e não conseguiram sanar minhas dúvidas. Fui nessa igreja e tal, na Assembleia de Deus. Depois um bombeiro, na época, o Rock, ele trabalhava com a gente, ele convidou para ir na mesma igreja, Assembleia de Deus, só que no Planalto Itália, né?
E na época era o pastor Osmar Balmante, servo de Deus, homem de Deus, maravilhoso, maravilhoso. E aí eu fui lá, tal, gostei do ambiente da igreja, cheguei no final, ensinador. Cheguei no final da igreja e falei para ele assim: pastor, eu tenho algumas dúvidas, mas eu quero tirar essas dúvidas na Bíblia. Se o senhor tirar as dúvidas que eu tenho dentro da Bíblia, eu fico com vocês na igreja. Senta aí, varão. Aí ele pegou, ele falou assim: ó, sábado você pode ir em casa? Eu falei: posso. Me deu o endereço. Cheguei na casa dele, rapaz, a mesa assim, ó, com 2, 3 Bíblias, chave bíblica e dicionário. Rabo preparado. Foi. Nós ficamos umas 3 horas conversando. Olha que bênção. Eu perguntando sobre isso, sobre aquilo, e ele, Bíblia, abrindo Bíblia. Eu falei: opa, agora eu achei. Agora eu achei que eu estava querendo. Vi alimento até que o senhor nem sabia que existia. Pois é. Aí eu falei: opa, aqui é diferente o negócio, né? E aí eu me converti mesmo, acabei ficando ali, e aí começou o desejo do ensino, porque eu me espelhei nele, né? E aí eu comecei a estudar, ler a Bíblia, ler livros, fazer teologia, né? Aí ele começou a me colocar para a escola bíblica dominical, eu comecei a ensinar na escola bíblica dominical, e aí foi. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo, fui separado para diácono, depois eu fui separado para presbítero, dirigi igreja desde 2003, a primeira igreja que eu dirigi foi no Santo Antônio, né? E depois auxiliei algumas. Então, assim, aí eu saí da igreja para fazer a faculdade, né? Para fazer a faculdade. Depois vim para a sede, na época do pastor Eliel, fiquei um período com o pastor Eliel na sede afinado, saudoso pastor Eliel. E aí, assim, mas aí Deus me chamou para o ensino. Então eu não sou pregador, eu sou ensinador, né? E aí veio o encontro de casais, a necessidade também de trabalhar com casais, né? Como você falou no começo, a dinâmica de casais, né? Eu venho de uma família, minha esposa vem de outra, eu tenho alguns costumes, ela tem os costumes dela. E imagina, coloca 2 seres avessos dentro de uma mesma casa para poder dar certo. Sim. Com diferenças de um monte de coisa, valores, princípios. Então, se essa engrenagem não rodar direito, não funciona. Exatamente. Então, aí eu tive algumas dificuldades no início do meu casamento, né? Daí a necessidade que eu vi de trabalhar com casais. Aí eu lembro que logo, muito novo, casado, nós fomos num encontro de casais em Ribeirão Preto, na igreja, com a igreja batista na época, se eu não me engano, isso eu estou falando de 25 anos atrás. E aí eu vi aquele negócio, opa, é esse tipo de trabalho que eu quero fazer. E aí foi amadurecendo, foi fazendo, fiz vários encontros de casais, várias orientações, né? E estamos aí, estamos trabalhando, né? E nessa dinâmica de diferença de casais, se não houver a conversa, não funciona. Não funciona. Né? Então, conversa sincera do que gosta, do que não gosta, do que aceita, do que não aceita, né? Você mulher, principalmente para você mulher, homem é complicado, né? Mas é simples também, tá? Então, não pense assim, ó, ele deveria saber. Você vai quebrar a cara, porque ele não vai saber, ele não vai pegar na entrelinhas da maneira que você, mulher, pega. Você pega no ar, ó, muitas coisas. Vocês têm um sexto sentido mais apurado, e tem mesmo, é natural, é fisiológico, é da natureza feminina. A gente, homem, às vezes demora para pegar. Às vezes vocês ficam dando sinais, e a gente não pega, a gente falha. Então seja direta, seja objetiva. Morzão, vamos fazer isso. Morzão, vamos fazer aquilo. Morzão, queria fazer. Seja objetiva. O que você acha de fazer? Você pode se lascar. É verdade. Eu estou me vendo. É verdade. Você pode se lascar porque ele não pegou, né? Por exemplo, você está doida para comer uma pizza, aí você fala assim para ele: amor, você quer lanche ou pizza? Aí ele está louco para comer o lanche, fala lanche. Aí você já fica bicuda, fica chateada. Por quê? Porque queria comer a pizza. Então, amor, vamos comer a pizza hoje? Na próxima vez a gente come o lanche? A negociação, isso é muito importante, né? Então, assim, mulheres, seja mais objetiva, seja mais direta.
Meu marido chega em casa e nem me ajuda a fazer nada. Você pede para ele ajudar. Mas eu nem gosto de pedir, porque se eu pedir, eu vou estar me humilhando. Por isso que você faz sozinho, porque se você pedir para fazer, ele vai fazer. Ele vai ajudar. Da maneira correta, né? Amor, ajuda a arrumar a cozinha aqui, né? A gente vai ter mais um tempinho para ficar junto. Ele vai lá arrumar a cozinha, porque vai ter mais tempinho para ficar junto. Sim. Agora fica esperando ele arrumar, ele não arruma, suja copo, suja louça, suja tudo e larga lá para você lavar. Né? Falta de comunicação. Então, assim, precisa se comunicar. É engraçado isso, né? Porque teve um casal, eu trabalhando com um casal, e assim, às vezes a dureza para resolver o problema. Tem uns que não quebram mão, não quebram. E foi muito engraçado essa, porque assim, ele arrumava rolo com a mulher porque ele queria deixar o papel higiênico com o papel descendo por cima, e ela gostava do papel por baixo. Porque ela aprendeu por baixo na casa dela e ele aprendeu por cima na casa dele. E tanto ele não queria abrir mão, como ela não queria abrir mão. Olha que uma coisa que a gente simples, pode falar simples, mas para eles... algo muito grande. Era muito significativo, né? E aí eu fiquei olhando os dois, né, naquelas discussões, eu falei assim, tem uma solução. Eu não vou ceder. Não, nenhum dos dois precisa ceder. Tem uma solução. Coloca 2 suportes de papel higiênico, um para ela saindo por baixo, um para você saindo por cima. Aí eles olharam um pro outro assim, né? Esse pastor é meio doido, né? Mas não funcionou. Aí, ó. Funcionou, rapaz. Aí tinha dois rolos de papel higiênico lá, um que saía por cima e um que saía por baixo. E é capaz de, na hora do desespero, um pegar do outro ainda e nem precisa. O zelo dela. Só por uma conta de postura, mas tudo bem. Pastor, muito legal, muito legal. Pastor, voltando, o senhor falou bastante coisa, mas voltando lá, algo me chamou muita atenção. E acredito que a gente tem que passar isso para o público de casa. O que convenceu o senhor foi a palavra. O senhor foi bem claro. E eu acredito que isso é que as pessoas em casa deveriam também ter essa noção. Olha, se você me convencer na palavra, eu vou para Jesus. Perfeito. Se você não me convencer na palavra, então não é Jesus quem está falando, porque nós conhecemos Deus através da palavra. E eu usava até uma expressão, aproveitar, porque eu usava mesmo. Eu falava assim, se você não convenceu na palavra, falar até papagaio fala. E fica repetindo o que ouve, né? Eu brincava dizendo, então me convence na palavra. E é isso. E faz todo sentido. Se for para falar por falar num púlpito, a gente hoje, nos dias de hoje, a gente decora mensagens lindas, maravilhosas, de grandes pregadores, rapidinho. Se você tiver uma memória boa e uma fala boa, você faz uma pregação linda, maravilhosa, sem precisar conhecer a palavra. Mas o conhecimento desse pastor que te pegou, trouxe ele para dentro da casa dele, na confiança, senta aqui onde meu filho senta aqui onde minha esposa senta aqui no meu lugar de comunhão, aqui é o lugar de comunhão, te trouxe para perto, pegou as Bíblias que ele tinha, o dicionário, estava pronto, ele se prontificou a conquistar você para Jesus. Foi. E por que eu toco nesse assunto? Porque hoje a gente não tem esse tempo. Eu digo por mim, eu não tenho esse tempo de sentar com alguém e discipular ele. Eu digo com todas as letras, eu não tenho esse tempo. Se alguém me chamar hoje para ir num lugar, hoje a gente está gravando podcast aqui, então eu separei esse tempo. Mas se for para ir num lugar pregar, como é difícil a gente se disponibilizar, sentar com o abençoadinho ou abençoada lá, vem cá, vamos conversar. E outra, além da gente não ter esse tempo, porque nossa vida é muito corrida, e a gente arranja compromisso para tudo nos horários vagos, né? As pessoas também não têm essa mesma sede que o senhor teve. As pessoas normalmente vão onde está mais iluminado, entre aspas, onde está com barulho mais legal, onde tem fila. Todo mundo vai lá, eu também quero ir. Então, o povo brasileiro é assim, onde tem fila, todo mundo vai para a fila. Né? É bom ali porque tem muita gente. É bom ali porque tem muitas luzes, tem muita música, muito auê. E o senhor não, o senhor foi pela palavra. Como despertar isso nas pessoas? Esse mesmo sentimento que o senhor teve, essa mesma vontade. O que é difícil hoje. Difícil. Eu acredito que as pessoas elas precisam
querer conhecer Deus da maneira que Ele quis se apresentar. Forte. E qual é a maneira que Deus quis se apresentar? A palavra. Né? Então, assim, como cristão, a gente sempre ouve. A Bíblia é o mapa que vai nos levar ao céu. Se ele é um mapa, eu tenho que conhecer esse mapa. Eu tenho que conhecer esse caminho. Eu tenho que conhecer. Porque a Bíblia é maravilhosa. Ela não esconde o pecado. A Bíblia não esconde a falha do ser humano. Só que a Bíblia, ela mostra a restauração do ser humano. Ela mostra que ele falhou, que ele caiu, mas ela também mostra que Deus estende a mão, tem a graça, a misericórdia e restaura. Então a Bíblia, ela é cheia de histórias maravilhosas, de homens que foram muito bem sucedidos e depois caiu, só que foi restaurado. Sim. Homens que conseguiram perseverar em meio a tribulações e lutas que às vezes a gente passa diariamente e quer desistir, mas a Bíblia fala, persevera mais um pouquinho. Então, eu acredito que a Bíblia, para mim, por que para mim foi importante? Porque se Deus falou, está falado, meu irmão. Ele vai ter que cumprir aquilo na minha vida, porque se ele falou que é daquele jeito e eu acredito que é daquele jeito, a Bíblia diz que ele não volta atrás na palavra. Então, se eu encontro o respaldo da palavra na minha necessidade, Deus vai ter que cumprir na minha vida. Exatamente. Ele não vai ter que cumprir porque eu estou exigindo, ele vai ter que cumprir porque ele prometeu. Porque ele vela pela palavra, não volta atrás. Né? Por isso é importante, porque às vezes tem pessoas que querem exigir de Deus. Deus, eu exijo. Nós não temos condições de exigir nada de Deus, Ele é soberano. Mas quando nós temos a palavra, é diferente. Por exemplo, isso eu aprendi com o pastor Osmar Beaumonte. Uma irmã que vai lá na frente da igreja todo santo culto para receber uma oração para cura. Né? Beleza. Não que esteja errado, mas isso não. Mas você tem que perguntar para ela, irmã, qual é o versículo bíblico que você acredita que Jesus vai te curar? Porque se ela não tiver fundamentação na palavra, não vai ter a cura. Não vai. Entende? Então, uma vez eu perguntei para minha irmã qual é o versículo bíblico. Falei, não sei, eu venho porque o pastor pede para vir. Eu falei, então agora você vai ter que encontrar um versículo bíblico e você vai se apegar a esse versículo bíblico até Jesus te curar. Né? Aí ela pegou, era uma senhorinha, mas como assim? Eu falei assim, a palavra de Deus não diz que pelas pisaduras dele nós somos sarados? Então pega essa palavra, fala, Senhor, a tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, então me sara, me restaura. E ora até ele te restaurar, até ele te sarar. E foi muito legal, porque ela começou a fazer essa oração e ela foi curada. Olha só. Né? Porque ela começou a buscar com base na palavra. Não é com base na palavra do pastor. O pastor falou, que pastor falou nada. Pastor não tem poder nenhum. Quem tem poder é a palavra. Agora, se ele prega a palavra, aquela palavra pregada, aquela mensagem anunciada, vinda da parte de Deus, tem poder. Sim. Mas é a palavra que tem poder. E muito bom. E é a fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se ela teve essa fé nessa palavra de ser curada, com certeza ela acreditou. E pronto. Já não era mais a palavra do pastor, era a palavra de Deus. E abre parênteses, tem bastante parênteses para mim. Isso que o senhor falou agora faz todo sentido. Tem gente que vai na igreja pelo pastor, pelo pregador, pela pastora, enfim, pelo cantor. Não é ele que cura, não é ele que transforma, não é a palavra dele que vai fazer a diferença. É a palavra de Deus. O senhor acabou de falar aí claramente, e eu acredito que muita gente sabe disso, mas esquece. Esquece. É a palavra de Deus que traz transformação. E outra coisa que o senhor falou aí, muito claro, e isso é muito forte para quem está em casa nos assistindo, nos ouvindo, Deus não anulou a palavra dele. Deus não fez uma nova revelação e falou, Espírito Santo, beleza, a gente está no ano de 2000, vamos fazer uma nova revelação e uma nova Bíblia, porque essa palavra já está desatualizada? Ao contrário, ele manteve e mantém a mesma palavra até hoje. Você vê muitas revelações, nós vemos muitas revelações pelo mundo inteiro a respeito de avivamento, a respeito do que vai acontecer, a respeito de profecias pelo mundo. Mas nenhuma delas diz, Deus mandou mudar a palavra. Olha que forte, nenhuma dessas profecias, dessas visões,
algum pregador está falando assim, Deus mandou mudar a palavra aqui, a partir de hoje o texto é esse. Não existe isso, porque Deus, o Espírito Santo, ele, é justamente o que o Senhor falou, ele não vai mudar a palavra dele. Não muda. Ele dá a revelação de algo que vai acontecer, de várias profecias, mas a respeito da palavra, É a mesma. é a mesma. E ainda o apóstolo Paulo ele fala isso, né? Ele falou assim, ainda que nós ou que outros venham pregar outro evangelho que não seja Cristo, seja anátema. Sim. Ponto final. Vamos lá, voltando, é muito forte, é muito bonito isso. A mente vai abrindo, né? Vai abrindo, é muito, muito bonito. A palavra do Senhor é transformadora, é renovadora. Confesso que esse bate-papo eu não tive ainda e está sendo muito edificante. Que bom, que bom. O Senhor falou, tocou no assunto, e eu já falei para o Senhor que eu ia perguntar isso. O Senhor falou sim, que a Bíblia ela revela o pecado. Agora a gente vai cair para o profissional, psicólogo, terapeuta, Rogério. Aí vem os irmãozinhos aqui, aquele abençoadinho da igreja. O Senhor está pastoreando, o Senhor está ajudando. E um dia ele vem aqui, e ele senta aqui, é o divã que chama, né? Ali é a poltrona, não é o divã, é aquela, parece um sofá. É diferente. Sentou ali na poltrona e eu acho que ele até fecha o olho e fala, Rogério, eu fiz isso. E aí você fala assim, poxa, mas no domingo você estava lá pregando, você estava ouvindo aquela pregação que foi uma bênção, e você está me falando isso agora. É lógico, o senhor pensando, né? E aí, como que é isso? O senhor pega o abençoadinho ali que está todo dia, às vezes faz até parte do ministério, está dentro do ministério ajudando e de repente está ali na frente do senhor agora como profissional, Rogério, falando coisas assim que o senhor fala, e agora? Como que eu separo esse negócio? Eu estou pastoreando ele, mas agora eu tenho que ser o profissional que vai ajudar ele. E agora, como que é isso? Isso. Olha, isso é muito interessante e é uma pergunta muito boa, porque, graças a Deus, eu consigo separar tudo. Eu consigo separar o Rogério pai, eu consigo separar o Rogério bombeiro, eu consigo separar o Rogério psicólogo e eu consigo separar o Rogério pastor. Olha só. Graças a Deus. Deus me deu essa graça, né? Então, assim, se a pessoa ela vem me procurar como aconselhamento pastoral, é uma coisa. Se ela vem me procurar como profissional da psicologia, é outra coisa. Eu não misturo as coisas. Não misturo. Entendi. Então, por exemplo, como profissional da psicologia, eu vou entender o motivo daquela queda, o motivo daquela falha, as causas emocionais que levou ele a ter aquele sentimento ou aquela falha. E vou auxiliá-lo dentro dessa linha de pensamento, de clareza, porque quando ele tiver essa clareza dele, o autoconhecimento dele, ele entender a fraqueza dele, aí ele domina o pecado. Sim. Não existe domínio do pecado se você não se conhecer. Muito forte. Paulo fala isso. Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal já está em mim. Então, se nós não dominarmos, ele fala sobre o domínio da natureza humana, se nós não aprendemos a dominar as nossas ânsias, os nossos desejos, as nossas fraquezas, as nossas limitações, e todos temos. Sim. Então, a Bíblia diz isso, hein? Quem diz que não tem pecado, já está cometendo pecado, porque é mentiroso. Porque todos nós falhamos por 3 caminhos. O pecado consumado. Sim. O pecado desejado. Sim, que é na mente. Na mente, então, eu desejo, né? Ou o pecado falado. E esse é o que muita gente comete. Ou eu falo e peco, ou eu penso desejando e posso pecar, ou eu posso praticar. São 3 caminhos. Então, se eu conseguir entender qual é a minha limitação, qual é a minha fraqueza, eu tenho mais armas para poder lutar contra ele. Se eu querer fechar os meus olhos para a minha limitação e para a minha fraqueza, eu caio, Sim. Eu falho, porque eu vou estar desapercebido. Então, aqui dentro, quando um cristão ele vem me procurar, o primeiro olhar que eu tenho é clínico.
Mas a partir do momento que eu curei aquela ferida clínica, aquela condição, porque às vezes é falta de um perdão. Às vezes precisa liberar um perdão. Sim. Às vezes é um trauma da infância. Então, quando a gente consegue fazer a restauração daquilo, aí sim, agora está restaurado, entendeu? Então, qual que é o objetivo de Deus agora na tua vida? Muito bem. Entende? Então, porque senão se a gente... isso é um problema, Adilor. Porque uma vez eu tive uma encrenca no ministério muito grande. Né? E foi muito engraçado. Vamos lá. Porque eu sou direto, eu não tenho problema de falar o que eu sinto, o que eu penso, eu não tenho mesmo. E aí, na época eu já fazia psicologia e trabalhava com a hipnose, já estava. E essa hipnose deu tanta conversa. Imagino. E aí eu conversando com alguns pastores, eu falei num comentário, eu disse assim, olha, nem toda depressão é espiritual. E aí eles defendendo a teoria que toda depressão era espiritual. Eu falei, não é. Porque existem causas químicas, fisiológicas, que no rebaixamento de neurotransmissor é comprovado. Se rebaixou aquilo, a pessoa deprime. É químico. É inevitável que isso aconteça. E aí eles quiseram me pegar de jeito lá, então eu reuni uns 3, 4, 5 pastores, fizeram uma reunião e pegaram o pastor Rogério e vão conversar com ele. Aí eu peguei e falei assim, maravilha. Eu falei, vocês têm pelo menos mais uns, cada um dos 6 aí. Vocês têm mais uns 3 que acreditam igual a vocês? Tinha uns 5. Pois vocês acreditam, vai dar uns 15 pelo menos que acreditam igual a vocês, não é? Não, nós temos. Falei, então maravilha. Então, a partir de amanhã, a gente vai sair em todos os hospitais psiquiátricos, vamos orar para todo mundo, vamos repreender, e a gente vai sair curando todo mundo em nome de Jesus. Aí colocou todo mundo contra a parede. Aí eles falaram assim, não é assim. Eu falei, ué, não é espiritual? Não é espiritual? Se tudo é espiritual, vamos orar, né? Então, só por que eu estou falando isso? Existem causas espirituais. De fato, existe. Sim. Inclusive, eu já peguei aqui no consultório, no momento em que eu estava fazendo a terapia comum com a hipnose, tem uma manifestação demoníaca. E aí eu expulsei em nome de Jesus. Olha só. Já teve situações aqui dentro, aqui no consultório. Olha que coisa. Então, existem as causas espirituais. A gente não pode fechar os olhos para isso. Só que existem as causas naturais. Que é a falta de um perdão, é a mágoa, é a tristeza profunda. Entende? Sim. É ter perdido uma empresa, ter perdido o pai, ter perdido a mãe, ter perdido o casamento, uma decepção. É um trauma do passado, às vezes um abuso, né? Um assalto. Então, existem causas naturais que deprimem. E existem causas espirituais que deprimem. Demônios. Então, como cristão, nós não podemos generalizar, achar que tudo é espiritual, porque não é tudo espiritual. Tem o natural. Mas, Rogério, como que eu vou entender isso? Pelo discernimento do Espírito. Sim. Poxa. Muito importante isso. O que a Bíblia diz? Ora. Sim. Pede discernimento. Faz propósito. Deus, se esse negócio aqui for da tua vontade aqui, então fala comigo desse jeito aqui, ó. Se não for, já tira do meu coração. Sim. Então, assim, aqui eu consigo separar. Então, esse inclusive, Adilor, é um medo de alguns cristãos de virem tratar, de virem cuidar das suas feridas, achando que aqui eu vou interferir como pastor. E eu não vou interferir como pastor. Primeiro, eu vou te ajudar como profissional. Resolveu as questões profissional? Agora vamos voltar para o espiritual. Sim. Mas primeiro tem que ser resolvida essa ferida, tem que ser curada essa ferida interna. O autoconhecimento é libertador. Sim, e tem muito problema, pastor, com pessoas que o senhor às vezes acredita que, estando aqui, ela estaria, vamos dizer, melhor, mas ela não vem por conta de preconceito. Sim, com toda certeza. O senhor vê essas pessoas... Sim. Muitos pastores, muitos irmãos, muitos profissionais. O psicólogo é para doido. Porque eu não estou doente. Não, o psicólogo não é para doido e para doente. O psicólogo ele é para auxiliar no autoconhecimento. Às vezes uma coisa que você não vê,
aos olhos naturais, ou as pessoas que você costuma falar sobre a sua vida não têm um olhar clínico, não têm um ouvido clínico. Então, às vezes uma fala é uma vírgulazinha que vai fazer toda a diferença da transformação. Sim. Então, o olhar clínico de um profissional competente, especializado, porque tem muitos profissionais também que a gente tem dificuldades, né? Mas um profissional equilibrado, um profissional que realmente consegue fazer a separação do que precisa, rapaz, às vezes uma palavra que você ouve e fala assim, puxa, eu nunca vi por esse lado. Exatamente. Né? E aí pronto, acontece o autoconhecimento. E o que Jesus falou? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus fala conhecereis a verdade vos libertará, ele fala assim, ó, o dia que você conhecer a luz, as trevas nunca mais vai te incomodar. Amém. É maravilhoso. É maravilhoso, é uma benção. E para você que está assistindo a gente em casa, já fica uma dica também, tá? Eu conheço o Rogério há muitos anos, há bastante tempo, mas não tanto essa proximidade assim que a gente está tendo hoje, até de conversar um pouquinho mais. E a minha filha, ela quis vir. Ela falou, eu quero ir porque eu quero entender algumas coisas. E a gente falou, tudo bem, vamos lá. Minha filha está aqui com o senhor, fazendo as consultas, né? E a gente é bem transparente com ela, a gente não pergunta nada, a gente não força nada. Para o senhor também eu não pergunto nada do que vocês conversaram, e eu deixo ela bem à vontade, para ela saber que a gente não está induzindo a nada, que a gente não tem um dedinho. E eu vou confessar para o senhor, ela tá gostando. Que bom. E ela gosta de vir, ela gosta de conversar, ela fala assim, papai, ele fala tão calmo, ele fala tão calmo que às vezes eu tenho que me policiar para não pegar no sono, ele é tão calmo que eu falo, olha, fica lá. Então, gente, é justamente isso. Por isso que eu perguntei, muita gente tende a achar que, vou no psicólogo porque as pessoas que verem vão me achar que eu tô louco. Vão achar que eu tô com um problema. E existe esse preconceito. Existe, ainda existe, porque as pessoas entram... Se alguém me vê entrando num consultório, provavelmente vai sair um murmurinho depois, uma fofoquinha. O Júnior tá indo no psicólogo. O Júnior tá indo no psicólogo. O que será que tá acontecendo? E existe isso. No nosso ramo empresarial, de empresas, né, a gente acompanha algumas pessoas que têm já empresas consolidadas, pessoas que passaram por problemas, e todos eles falam assim, procura um terapeuta, procura um psicólogo, faça coaching, faça mentorias, né? Mentorias. E eles que estão lá em cima pedem para a gente fazer isso. E a gente que está aqui embaixo, a gente se acha tão forte, exatamente, tão grande. Eu não digo só no ramo empresarial, eu digo em tudo, né? As pessoas falam, tem alguém. E eu digo que ter alguém para te mostrar o caminho que você não está enxergando é muito bom. Muito bom. É muito importante. E para nós é muito bom isso acontecer. Pastor, o senhor falou aí mais uma coisa que chama atenção, né? E é claro, eu vou pegando aqui as ideias a respeito da hipnose. Isso é uma polêmica, isso é algo que todo mundo quer saber. Eu particularmente, eu fiz um cursinho rápido de PNL para me aplicar na empresa. Perfeito. Eu falei, deixa eu ver como funciona isso daqui, né? E lá fala muito a respeito de hipnose, dessas coisas, mas eu não entrei a fundo. Mas a PNL eu entendi um pouco, muito interessante. É um campo assim que, se você não tomar cuidado, você para de ser empresário para ficar só querendo aprender sobre isso, aprender a mente humana, como funciona. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a PNL, e o senhor falasse também um pouquinho sobre a hipnose e aí a visão espiritual a respeito dessas duas junções, junto com o lado espiritual, junto com o lado de pastor. Perfeito. Isso é muito interessante, né? E um dos preconceitos. Puxa vida, você é pastor que trabalha com a hipnose, porque a hipnose é do diabo, e tarará, né? Mas vamos lá. Então, por que esse estigma negativo da hipnose? Primeiro que a hipnose ela veio surgindo no campo de show, de apresentação. Então,
Fazia a pessoa comer uma cebola, fazia ela ficar dura que na barra de ferro, fazia ela perder o nome, isso e aquilo. Então, vem esse estigma de dominar, subjugar e o que não é real. Tá? O que não é real. Durante todo o processo, vamos tirar o nome hipnose, vamos colocar o nome transe. Perfeito. Que também tem uma conotação negativa no nosso meio. Mas vamos colocar o nome transe. A hipnose, ela veio de uma condição de você procurar entender a mente emocional. Porque a razão, você tem controle sobre o que você programa e organiza. O problema é quando tem um gatilho emocional que faz você perder o controle que você tem. Sim. Então começa por aí, né? E aí os filmes também. Os filmes vêm de uma maneira que você olha e fala, meu Deus, o cara faz o que quer com a pessoa, né? Eu fico com muita raiva de ver alguns filmes, porque mancha a natureza boa do uso da hipnose como terapia. Sim. Né? Mas vamos lá, Deus não permite mexer no livre-arbítrio, nem com a hipnose. Nem com a hipnose. Então eu não posso parar de pecar? O senhor não pode me hipnotizar para parar de pecar? Não funciona. Nem para eu ser bonzinho com a minha esposa, ou a esposa... Olha, isso é tão legal, Isso é tão legal que eu teve uma vez, eu trabalhando com um casal, olha que legal você ter falado isso. Aí a mulher falou assim, não, hipnotiza ele aí para ele contar tudo que eu quero saber. Né? Não funciona. Então assim, não existe isso. Essa história de subjugar contra a vontade, só em filme, né? Mas imagina o quanto seria interessante se fosse assim. Se fosse assim, não tinha mais drogado, não tinha mais alcoólatra, não tinha mais fumante. A gente resolveria o problema de todo mundo contra a vontade. Não funciona. A pessoa tem que querer, tem que participar. Por isso que a hipnose, inclusive junto com a programação neurolinguística, ela vai dar clareza desses sentimentos, ela vai dar clareza dessas emoções. Só que com a hipnose como ferramenta, a gente consegue mudar o sentimento. A gente não muda o que aconteceu, mas a gente muda o registro que ficou daquele momento. Ela consegue enfrentar e mudar o registro. Que legal. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples para que você entenda, para você entender. E você vai fazer agora uma autoanálise, uma reflexão aí. Pensa em alguém que você acredita que você já perdoou, te magoou muito, e você fala, eu perdoei. Pronto, então nós temos um problema real. Eu vou fazer aqui também, vamos lá, vamos fazer junto. Isso aí. Então, você tem um problema real, alguém que te feriu, que te magoou muito, que entristeceu, que pisou na bola, que para você tirou os teus pés do chão. E aí você fala assim, Pastor Rogério, eu já perdoei essa pessoa. Beleza. Então pensa no que ela te fez. Pensa exatamente no que ela te fez. A forma que ela pisou na bola, a forma que ela te entristeceu, a forma que ela se comportou e agiu. Se você pensar sobre isso e vir qualquer tipo de emoção ou sentimento negativo, ou até mesmo no seu corpo, vir um frio na barriga, o estômago embrulhar, você não perdoa. Não houve o perdão emocional. Só houve o perdão racional. Sim. Na mente racional você perdoou, porque é importante, porque é social, porque existem uns porquês. Mas lá na emoção, lá no sentimento... Então eu perdoei, pastor. Que bom! Que bom! Então eu perdoei. Isso, porque quando perdoa, é isso que Jesus fala. Quando perdoa de verdade, cai no mar do esquecimento. Não é esquecer, apagar da memória. É não ter relevância. É uma página virada. Eu sei que ele fez isso, mas é problema dele, eu sei que a minha vida, ele vai para lá e eu vou para cá. Quem perdoa não tem que, por exemplo, aceitar de volta no convívio como era, porque ele quebrou a aliança. Então ele tem que reconquistar essa aliança para fazer parte de novo. Mas o perdão tem que acontecer. E detalhe, o perdão não é para o outro, é para você, porque quando você lembra, você sofre. Quando você lembra, você entristece. Exato.
Às vezes o outro nem lembra, nem sabe. Ele nem sofre. E você sofre mais ainda de ver ele bem. Exatamente. Você fala, mas ele tá bem, ele fez aquilo comigo. Isso aí. E ele tá bem e eu aqui. E é exatamente isso. Então o primeiro perdão não é pro outro, não. Quando você perdoa, libera, é você que é o beneficiado. Aí Pedro vai falar para ele, duas coisas eu tenho que perdoar 7. Ele fala, não 7, 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes. O que Jesus está falando? Perdoe sempre. Sim. Não fique com mágoa, não fique com tristeza, não fique com ressentimento. Limpe toda a sua dor todos os dias. Sim. É aí que funciona. Então, aí a hipnose ela vem nessa característica. Rogério, biblicamente, onde que existe na Bíblia passagens bíblicas que existem as características do transe? Quando Daniel recebe as revelações. Quando Daniel recebe as revelações, que o anjo chega perto dele, a Bíblia diz que ele cai como morto. Sim. Ele entra em transe. Aí o anjo tem que tocar ele para levantar ele. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele conta a experiência do arrebatamento dele. Ele fala assim, olha, eu conheci um homem, não sei se no corpo, se fora do corpo, eu sei que ele foi ao terceiro céu. Ele não entendia onde ele estava, se era no corpo de fato, se ele tinha sido arrebatado. Ele estava em transe. João, na ilha de Patmos, recebeu toda a revelação do Apocalipse em transe. Exatamente. Então, o transe não tira consciência. O transe não deixa inconsciente, o transe não deixa alienado, o transe não deixa você fora da caixinha. Pelo contrário, ele abre as possibilidades. E agora vem um detalhe. Eu acredito que Deus usa o transe para falar com a gente, em condições especiais. Porque são as revelações. É a forma que ele atinge a parte principal da nossa mente. Que é onde a gente não consegue acessar. Sozinho é difícil. Exatamente. Entende? Aí eu conto, né, que... Rogério, primeira sessão de hipnose na Bíblia, lá no Jardim do Éden. Quando Deus coloca Adão num sono profundo. Sim. Primeiro estado de sono para profundo. Poder fazer Eva. Para fazer Eva. Eu também, o pessoal. Então, assim, o estado de transe é mais comum do que a gente imagina. Sim. Mais comum do que a gente imagina. Ah, Rogério, e a programação neurolinguística? Jesus falou muito sobre isso. É que na época eles não deram esse nome, programação neurolinguística. Hoje é bonitinho, PNL. PNL e tal. Mas é o mesmo conceito. Assim como pensa na sua mente, assim é. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Você imagina, coloca diante de Deus todo o projeto. Você não está vendo fisicamente, aparentemente não tem, mas na cabeça já está pronto. E aí Deus vem e recheia com a bênção. Sim, sim. A hipnose, a programação neurolinguística são ferramentas que é possível você se ver no futuro sem o medo, você se vê no futuro com um novo casamento, você se vê no futuro liberto, você consegue trabalhar as ferramentas com os mesmos padrões que a Bíblia diz que deveria ser. Entende? Então, eu falo com tranquilidade, quando eu fui estudar a hipnose, eu orei muito. Porque eu tinha medo, temor. O senhor também tinha esse pensamento que as pessoas têm? Se não é de Deus. Quando eu comecei a estudar, eu tinha. Falei, pensou, eu fazer um negócio que eu estou ferindo princípios de Deus? Eu não quero isso, né? E aí, por diversos cursos que eu fui, eu não me permiti hipnotizar. Porque eu queria ter certeza que eu tinha controle. Entende? E fui em vários hipnólogos conceituados. E eu não entrei em transe. Por quê? Porque eu não me permiti. Eu não quis. Ficou vigilante. Fiquei vigilante. Quando eu entendi que, de fato, o controle está, aí eu permiti, aí eu entrei em transe. Entende? Porque aí eu vi, opa, não tem perigo. Eu estou ouvindo, se ele me der qualquer tipo de sugestão que é contra a minha vontade, contra os meus princípios, eu mudo. Eu não aceito. Porque eu estou consciente o tempo todo. Entende? Nisso eu falo que não existe mexer no livre-arbítrio. Então, existem muitas ideias equivocadas, existem muitos preconceitos por falta de conhecer. Mas eu te falo, hoje eu trabalho com hipnose com maior tranquilidade, não tenho medo de ferir nenhum princípio de Deus, porque eu sei que Deus está no controle o tempo todo e Deus não permite que acesse qualquer tipo de situações para constranger dessa forma. Né? E é isso. Muito bem, ficou bem claro. Para mim ficou. Que bom.
Para mim ficou. Espero que para você também em casa tenha ficado. E eu vou fazer 2 perguntinhas para o senhor aqui. Eu já sei a resposta de uma delas. Vamos ver da outra. Nabucodonosor, que andou como animal, foi um transe? Foi o que o senhor acha que aconteceu ali? Não, foi a ordem de Deus mesmo. Deus determinou para ele que ele viveu como animal um tempo, né? Perfeito. E aquilo que o senhor acha que foi? O transe, quando eu falo do transe ali, Deus pode ter usado o estado de transe para ter falado com ele, mas ali foi literal, porque as pessoas também o viram daquela maneira. Na verdade, ele ficou como se fosse um lunático, né? Sim. Na verdade, ele perdeu o juízo. Né? E é interessante isso. Quando a Bíblia relata ali, ele ficou como um doido, como um cara que perdeu o juízo. E até o tempo que Deus falou, agora eu vou te restaurar. E aí ele reconheceu Deus. E aí ele reconheceu a Deus. Exatamente. Né? Mas ali então não foi só o estado de transe, de imaginar, porque quando eu falo do transe é essa parte criativa, imaginativa, Sim. que você pode fazer a mudança em qualquer lugar ali. Só que ela não sai dali como o real. Ali não. Com Nabucodonosor houve uma ordenança de Deus. Então as pessoas viram que ele perdeu o juízo, as pessoas viram que ele ficou meio alienado. Então ali foi literal mesmo. E também, pegando esse contexto de literal, da mesma forma como a mula falou com o profeta, né? Com Balaão, perfeito. Não foi um transe, não, ela falou. Literalmente. E tem pessoas que falam, não, ele imaginou. Não, meu amigo. Ela falou. Por que você está me batendo, camarada? Eu estou desviando para hoje não matar você está querendo... Muito legal, é muito bom isso. Pastor, agora a segunda pergunta. A gente ouve muito pelos mentores dessa época, né? Os coach, o pensamento positivo, foco no positivo, pensar coisas positivas, idealizar coisas positivas. Isso é real? Então, como que funciona? Você pode ficar sentado na cadeira e pensar positivo que você vai ficar rico, você não vai ficar rico. Não vai. Não é assim que funciona. Né? Então, não é só pensar positivo. Né? Então, assim, o pensamento positivo, você tentar fugir do negativo, ele é importante. Só que se você não entender o negativo, você não consegue focar no positivo. Entendi. Como que eu vou focar no negócio positivo se eu tenho um ranço aqui que está faltando ser justificado, que precisa ser resolvido? A minha mente emocional não vai deixar. É por isso que é difícil. Né? Não, é só pensar aqui que vai acontecer coisa boa. Mas está acontecendo um negócio ruim aqui, ó, que eu estou entristecido, magoado. E tem uma corrente no meu pé aqui. Eu tenho que cortar essa corrente. Sim. Tá. Então, isso é um ponto. Quando os coach, a programação neurolinguística, ela vai trazer essa questão positiva, o próprio, aquele livro lá, O Segredo, né? O Segredo, que fala sobre o pensar positivo, que o universo vai dar. Né? Então, assim, a gente vai ver que muitas teorias vai trazer Deus de outras formas. Natureza, universo, força ativa e tarará. Vai trazer outras nomenclaturas, mas que no final é Deus. É Deus. Né? Que no final é Deus. Mas o que a Bíblia fala sobre o pensamento positivo? A Bíblia, ela vai falar o seguinte: você vai pensar positivo, mas não é só o pensar positivo. Você vai pensar positivo, vai se imaginar como se estivesse acontecendo. Sim. Porque se você não trazer a realidade daquilo que você está pensando como se já tivesse pronto, não é fé. Eu ia perguntar isso agora. Não é fé. O positivo se une junto com a fé? Se eu sentir aquilo. Se eu sentir. Se eu permitir aquilo fazer sentido de verdade para mim. Aí passa a ser fé. Aí passa a ser fé. A fé é o firme fundamento, ó, é algo concreto das coisas que eu estou esperando, das coisas que eu estou acreditando. Eu acredito, aquilo está firme, é inequívoco, eu sei que eu vou alcançar aquilo. Aí eu alcanço. Muito bem. Não é só pensamento positivo. Senão era fácil. Todo mundo só pensava positivo e resolvia. Todo mundo ganha na Mega Sena. Quantas orações que nós fazemos, e isso já aconteceu comigo, de eu dobrar o joelho, orar sobre um assunto e sair dali convicto da resposta. Assim, pô, vai acontecer um milagre. Sim.
Não é só pensamento positivo, eu senti e aconteceu. E quantas vezes eu fiquei ali orando, acreditando que aquilo poderia acontecer, mas lá no fundo de verdade eu não acreditei, não fez sentido, e não aconteceu nada. Sim. Né? Então, o pensar positivo, só como muitos falam, não resolve. Aí você fala assim, Rogério, então eu vou pensar positivo que eu quero um carro. Vamos lá, vamos fazer essa brincadeira. Tá, que carro você quer? Ah, qualquer um. Então, um Fiat 147 funciona para você? Não, pelo amor de Deus, não, mas você falou qualquer um. Então você vê que não é pensar positivo. Sim. Ah, eu quero um carro. Tá, qual carro? Pô, eu quero um Corolla. Que ano? Não, 0. Que cor? Cinza. Como que é a roda? A roda é assim, assim, assado. Então, imagina você sentado no carro, imagina o banco de cor, imagina o cheiro de novo, imagina você ligando aquele sonzinho e aquele som ambiente, com aquele louvor maravilhoso que você gosta, imagina você sentindo a sua mão no volante, sentindo a mão... Aí funciona. Sim. Porque eu estou trazendo todos os meus sentidos para aquele pensamento, para aquela condição. Se eu não estiver envolvido 100% com aquilo, é só um pensamento positivo, não é fé de verdade, não é a condição de ser alcançado. Muito bem, muito bem. E bem colocado, pastor, porque eu até mencionei aqui, muita gente gosta das jogatinas, né? Gosta de jogar Mega Sena, aí tem os tal dos CAP da vida aí. Não, eu senti que essa semana é para mim, eu vou ganhar. Tá com pensamento positivo. Eu senti que vai dar certo. E muita gente nesse sentimento, não somente para esse lado do dinheiro, mas para tudo. Não, eu senti que ele vai ser receptivo comigo, eu estou sentindo que vai dar bom, estou sentindo que vai dar certo. E às vezes é justamente isso que acontece, a pessoa vai e quebra a cara, e não somente porque não usou a fé, mas muita crença no positivo. E agora você falando, eu senti. Então vamos lá. Nós precisamos colocar os nossos sentidos alinhados com a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. Sim. Tá. Ah, eu senti de jogar na Mega Sena e tarará. Beleza. Sentiu, não sentiu? Sim. Tá. É a vontade de Deus para a tua vida. Começa a questionar. Começa a ver se aquilo que você está sentindo é a vontade de Deus, é o melhor que Deus tinha, é aquilo mesmo, porque você tem as respostas aí dentro. Sim. Aí o Espírito Santo fazendo... Não. Ah, mas eu queria tanto. Ah, então você queria tanto. Então esse seu sentir está no seu querer e não na premissa de estar obediente à vontade de Deus. Então tem uns segredinhos para a gente poder alinhar aí. Muito bem. Tem assunto, tem muita coisa boa. Gostei muito do que a gente conversou, do que a gente falou. E eu gostaria que o senhor falasse para as pessoas que estão em casa, deixasse um recado, deixasse uma mensagem, enfim, daquilo que Deus tocar no coração do senhor para as pessoas. Tem muito assunto para a gente conversar, se a gente ficar aqui a gente vai gravar uns 24 horas de podcast. Que bom, que bom. Bom, ó, que mensagem eu gostaria de estar trazendo para você, ouvinte? Se você não é cristão, procure uma igreja séria. Né? Eu não vou nem te dar nome de igreja, mas uma igreja que você acredita que é séria, que você já ouviu falar que lá existem pessoas que estão dispostas a pregar a palavra de Deus de uma maneira coerente, de uma maneira séria. Se você já é cristão, então aperfeiçoa mais a leitura bíblica. Porque através da leitura bíblica, você nunca será enganado. Nunca será enganado. Se você conhecer o que a palavra de Deus fala, você já vai entender nas entrelinhas quem quiser te enganar. O que a pessoa está trazendo, se aquilo tem coerência ou não tem coerência. Porque a Bíblia é simples, ela é objetiva. Então, a leitura bíblica. Ah, Rogério, é tão difícil ler a Bíblia. É um desafio ler a Bíblia. É um desafio. Porque existe uma guerra espiritual para que você não a leia. Existe uma luta. Então, não precisa ler muito. Lê um capítulo por dia. Lê um versículo por dia. Mas medite nele. Veja o que ele fala com você.
né? Ah, Rogério, eu tenho dificuldade de ler. Ouve a Bíblia, tem Bíblia falada, ouve uma pregação, né? Ouve um louvor, algo que realmente você se permita, mas o conhecer a Bíblia é o fundamento para a salvação, porque só existe salvação em Cristo Jesus. Não existe outra salvação se não for em Cristo Jesus. Qualquer outra religião que pregue o bem, que faça muita coisa boa, e tem pessoas, religiões que faz coisas boas, de fato tem, faz muita caridade, faz muito propósito de ajudar as pessoas, mas baseado no fundamento bíblico, existe um caminho só até Deus, é Jesus. Então, se nós não reconhecemos como nosso Salvador, você que é crente, hein, que você não reconhece Jesus como seu único Salvador, você não reconhece que o sacrifício na cruz não foi para que você ficasse no pecado, foi para tirar você do pecado. Sim. Então, tudo aquilo que nós, a nossa natureza, ela tem a tendência de fazer, que é contrário à vontade de Deus, é através da palavra de Deus que nós vamos descobrir. Porque Ele deixou claro o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, né? E às vezes a sutileza, né, do diabo, do nosso adversário, e tem gente que não gosta de falar o nome diabo, né? É preconceituoso. O diabo, nosso adversário, ele é sutil. Às vezes ele solta uma única faísquinha, e aquela faísca dele, por nós não estarmos apercebidos, causa um estrago. Causa um estrago, né? Eu lembro de uma história que diz assim que tinha um cavalo preso por uma corda, e o diabo foi lá e soltou o cavalo. Soltou ele. Aí esse cavalo pegou e foi no sítio do vizinho, e entrou numa das lavouras, e comeu, e estragou, e esse vizinho irado foi lá e matou o cavalo. O dono do cavalo ficou sabendo que o vizinho matou o cavalo dele, que era um cavalo de estimação, um cavalo que ele tinha muito apreço, foi lá e matou o vizinho. O filho desse homem foi e matou o dono do cavalo. E aí aquela aldeia ficou uma bagunça, né? Uma turbulência. E aí eles chegaram e falaram assim, isso é culpa do diabo. O diabo falou assim, não, eu só soltei o cavalo. Exatamente. Então assim é o pecado. Sim. Às vezes ele coloca diante de nós. Em algum momento alguém poderia ter parado. Poderia ter parado. Já no primeiro momento poderia ter parado. Sim. Né? Então, nós não podemos brincar com as coisas espirituais, nós não podemos brincar com as coisas que querem nos tirar da presença de Deus. Não, Rogério, é só um pecadinho. Não, é um pecadinho que pode levar para uma consequência muito grande, ou até mesmo perder a salvação, dependendo do que acontecer. Então, nós temos que estar vigilantes. E quem vai nos dar essa vigilância? Primeiro, a leitura bíblica, porque você vai ter conhecimento mesmo, de verdade, e ouvir a voz do Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala no coração. O Espírito Santo fala na mente. O Espírito Santo fala em sonhos. O Espírito Santo fala através da boca do irmão. O Espírito Santo fala através de louvor. E Jesus disse isso. Eis que vou para o Pai e não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo Consolador. Ele vai estar com vocês todos os dias. Sim. Então aprenda a ouvir Ele. Muito bom, muito lindo. A mensagem está dada para vocês agora entendem. E, pastor, fala para as pessoas como elas acham o senhor nas redes sociais, e se alguém quiser vir até o consultório do senhor, conversar, marcar um momento, passa para elas, tá? Pode ser, tá livre, pode ser qualquer lugar que o senhor queira falar, o senhor pode falar. E eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo, do episódio, todas as redes sociais do pastor também. Do pastor, do bombeiro, do hipnólogo. Vocês vão conseguir achar o Rogério de todas as formas aqui, tá? Vai ter as redes sociais dele marcadas aqui. E aí vocês seguem também lá. Tem dicas, né? O senhor grava sempre as lives. Segue lá o pastor Rogério que vocês vão se surpreender. Tem muito assunto, muita coisa boa. Pode falar. Isso. Então, assim, tem o meu WhatsApp, né, que é 16 DDD, porque às vezes o podcast pode ir para outras regiões também, né? E eu faço atendimento online, então, através do WhatsApp 997-73-1629. E
Aí entra em contato com a secretária e ela explica tudo o que tem que explicar. Dentro do Instagram é Rogério Ricardo, hipnoterapeuta, né? Em breve vai ter uma outra página que vai ser em breve, vai ser surpresa. Então me segue, spoiler, me segue ali como hipnoterapeuta, porque depois vai ter uma outra página que vai ser diferente, que vai ser uma motivação, é algo que Deus está colocando no coração, mas vai ter surpresa. Amém. Eu tenho um canal no YouTube, mas o meu canal no YouTube não está tendo... eu não estou postando com frequência. Sim. Né? Mas eu tenho meu canal no YouTube também, que é Rogério Ricardo Hipnose Clínica. Vou colocar lá também. Né? Tenho um site, que é o rogerioricardo.com.br. Né? Então, tem bastante canal. Tem esse canalzinho aí. Ninguém pode falar que não achou. Informação. E se você mora em outro país, eu atendo pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, eu atendo da Espanha, né, da Itália, né, de outros estados. Então eu faço atendimentos online também. Então não é barreira para que você possa se libertar das suas dores, das suas emoções, né, dos seus traumas. Porque uma vez que a gente consegue se libertar desses traumas que são naturais, que isso eu consigo te ajudar naturalmente, você vai estar pronto também para receber de Deus a libertação daquilo que é espiritual, daquilo que é importante para a salvação. Né? Amém, amém. Dado o recado, vocês seguem lá o pastor. A gente está encerrando por aqui. Mas, pastor, obrigado. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, por ter compartilhado com a gente um pouco da sua história, da sua experiência. Eu queria extrair mais, de verdade. Eu queria ter mais tempo para a gente bater um papo aqui. Vamos ter outras oportunidades. Vamos, depois a gente grava outro. A gente grava outros com assunto mais específico. Você comenta aqui que assunto você gostou mais do que a gente discorreu aqui, o que mais chamou a atenção, coloca aqui, porque aí eu vou chamar novamente o Rogério para a gente estar gravando aqui algo relacionado ao que você pediu. Então, não deixa de escrever aqui, ó. Tá no Spotify, escreve no Spotify, tá no YouTube, escreve no YouTube, tá no Deezer, na Amazon, enfim, onde você tá aí, você escreve, tem um campo aí de comentários, escreve o que você pede, porque depois a gente vai olhar lá para ver qual o assunto que o pessoal pediu. E uma coisa interessante, posso Vamos fechar? Quando a gente fala, né, de uma visão diferente, de uma forma diferente que você vê sobre o mesmo assunto, porque o terapeuta ele vai tentar ver, ouvir e sentir o que você está falando, mas ele não vai estar com as mesmas emoções que você, então ele consegue ver diferente. Né? E aí eu quero te fazer uma reflexãozinha. Talvez você já tenha ouvido isso, mas se não ouviu, né, aprenda, que legal. Quando aqueles dois discípulos, a caminho de Emaús, e Jesus chega perto deles, e aí Jesus pergunta para ele, o que está acontecendo? Aí eles falam, Jesus, você é forasteiro por acaso? Não sabe o que está acontecendo? Aquele Cristo morreu e falou que ia ressuscitar e não ressuscitou e tarará. E aí Jesus, a Bíblia diz que ele começa, desde os profetas, falar da vinda dele. E aí eles chegaram na casa e Jesus falou, eu vou um pouquinho mais adiante, e eles falam, não, fica conosco, né? Já é tarde, fica um pouquinho mais com a gente aqui. E aí a Bíblia revela um negócio interessante, aqui me chama a atenção. Eu gosto da Bíblia, os detalhes que a Bíblia dá é muito legal. Aí a Bíblia diz assim, e quando Jesus deu graças, eles reconheceram ele. Eles só reconheceram a Jesus no momento em que Jesus pegou o pão e deu graças. Pergunta, por quê? Por que eles reconheceram Jesus só naquele momento? Porque depois eles falam, olha, não ardia o nosso coração enquanto ele falava, mas por que eles reconheceram Jesus só na hora que Jesus levantou as mãos e deu graça? Por quê? Por quê? Ao detalhe, vamos tentar enxergar diferente, porque no momento em que Jesus levantou as mãos e deu graça, eles viram as mãos furadas de Jesus. Olha só. Olha que legal. E a gente não pensa. Não, a gente não conjectura, não imagina. Não imagina, né? Então, tudo isso é o que Deus tem para nós. Amém, amém. Muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu trabalho, sua família linda. Deus continue derramando sobre o Senhor graça,
sempre, para que possa nos abençoar, seja aqui no escritório, seja pastoreando, seja salvando vidas, que a sua vida continue resplandecendo a imagem e semelhança de Cristo, Amém. Ajudando. A todos nós. Gratidão Amém. a todos também. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado.